A inflação continua sendo uma boa notícia. Agora nós tivemos a divulgação do IPCA, que é o índice oficial referente ao mês de setembro, com variação de 0,16%. Ele veio até um pouquinho acima da média das projeções, porque as projeções estão para lá de otimistas. Mas, de qualquer modo, o acumulado neste ano chegou a 1,78%, acumulado até setembro, que é a menor variação para o período desde 98. Isso demonstra bem o quanto que está havendo de desaceleração da inflação. No ano passado, nesse mesmo período, a alta era de mais de 5,5%. E aí, em 12 meses, nós temos uma alta de 2,54%. Continua aquele problema, entre aspas, para o Banco Central, que a inflação ainda está rodando abaixo do limite de variação da meta inflacionária. O centro da meta é 4,5% e tem uma margem para cima ou para baixo que o Banco Central pode trabalhar. Se fica abaixo de 3%, ele tem até de justificar. Só que a inflação agora de outubro deve subir um pouco mais por causa de energia. Houve aquela mudança da bandeira da tarifa de energia, é uma bandeira inédita que tem mais um adicional, isso por causa do uso das termoelétricas, que tem um custo maior. Então, a variação do índice este mês deve ser bem maior. De qualquer modo, as projeções para o fechamento deste ano continuam muito favoráveis. A inflação pode ficar um pouquinho acima do que era esperado, exatamente por esse fator, mas ainda vai ficar bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Agora, em relação a setembro, o que mais contribuiu, mais uma vez, para a inflação mais baixa foi a alimentação com deflação, uma variação negativa de preços da média, menos 0,41%. Eu gosto de insistir que quando a gente fala numa deflação, isso não significa que todos os preços estejam caindo. Na média, há essa queda. Nós temos alguns preços, por exemplo, do feijão que está em queda, a carne subiu um pouquinho. Então, quando se faz uma média, dá essa variação negativa para o grupo de preços. A habitação caiu também no mês passado, exatamente por causa de energia, que teve uma variação menor no mês de setembro, mas agora deve ser o item que mais vai pesar no mês de outubro. E entre as altas, transporte foi o que mais pressionou no mês passado, aumento dos combustíveis, a gasolina teve aumento médio um pouco acima dos 2%. Agora, o que fez diferença mesmo foram as passagens aéreas, com aumento de 21,9%. Esse é um ponto que eu acho que distorce demais a avaliação da inflação, porque isoladamente já representou 0,07 ponto daquela variação de 0,16 pontos, 0,16% da inflação. E passagem aérea não é um produto de consumo básico, de consumo geral, mas, enfim, ele faz parte do índice, tem esse peso, e passagens aéreas oscilam muito em decorrência da demanda. Então, naqueles períodos em que há uma demanda maior, na proximidade das férias, os preços tendem a subir. Depois você tem aqueles períodos de acomodação muito forte e aí acaba influenciando negativamente a variação dos índices. Mas, enfim, é isso. Em termos gerais, a inflação continua muito bem comportada e, dadas essas condições de evolução da inflação, a gente só pode esperar mais cortes da taxa básica de juros pelo Banco Central. Em princípio, a projeção média é que a taxa Selic, hoje em 8,25% ao ano, feche 2017 em 7%. Mas quem sabe o Banco Central não vá além disso e a gente possa ter juros ainda mais baixos. Isso pode fazer diferença até no andamento da economia em geral.